Olá, pessoal! Hoje vamos nos aprofundar na história de um homem que enfrentou uma verdade chocante no momento mais inesperado. Sua esposa anuncia uma gravidez, mas a situação complica quando ele revela ter feito uma vasectomia em segredo. Junte-se a nós nesta trama de desconfiança e revelações surpreendentes. Minha esposa ficou grávida enquanto meu melhor amigo estava morando com a gente. Mas o que acontece é que eu fiz uma vasectomia secreta anos atrás. Então simplesmente fui levando até conseguir provas do caso deles. Recentemente descobri que minha esposa Devon estava tendo um caso com meu melhor amigo Jeff. E descobri isso porque ela está grávida. Você pode se perguntar, Op, se ela está grávida, como você sabe? Bem, eu fiz uma vasectomia no meu casamento anterior. Então sei que minha esposa está me traindo, porque não tem como ela engravidar de mim. Alguns de vocês podem pensar, Op, você ainda pode engravidar alguém após uma vasectomia. Não venham com isso para mim, a chance de menos de 1% de eu engravidá-la é ínfima, e fizemos testes desde então para provar que não é meu. Então, aqui vai um contexto. Meu melhor amigo Jeff se divorciou no início deste ano e eu cresci com esse cara desde a escola primária. Basicamente somos irmãos. Fomos padrinhos um do outro nos nossos casamentos, fizemos faculdade juntos e cursamos os mesmos cursos. Acabamos na força policial juntos e fomos designados para o mesmo lugar. Eu me casei pela primeira vez aos 20 anos. Minha ex-esposa Trish e eu éramos namorados do ensino médio. Eu era a estrela do hóquei da cidade pequena, conhecido por todos como alguém que iria longe. Ela era a filha do pastor, inteligente, engraçada e adorável. Enfim, tivemos nossa filha quando tínhamos 21 anos e nosso filho aos 24. Tivemos um aborto espontâneo entre os dois. Após o nascimento do nosso filho, minha ex-esposa e eu decidimos que não queríamos mais filhos, então resolvemos que eu faria uma vasectomia. Sem contar a ninguém, fui fazer uma cirurgia simples durante o horário de almoço e voltei ao trabalho, e ninguém percebeu. Minha ex-esposa e eu acabamos nos distanciando e nos separamos amigavelmente. Não é que não nos amássemos, mas o amor mudou. Ela começou um negócio de organização doméstica quando as crianças ficaram um pouco mais independentes, e teve muito sucesso, querendo expandir a marca. Ela dedicou muito tempo a isso, e eu ainda estava muito apaixonado pelo que fazia, sendo enviado para todo o Canadá para ensinar e afins, então nos afastamos, mas continuamos a apoiar totalmente as vidas que cada um levava. Minha ex-esposa e eu ainda somos grandes amigos e nos vemos constantemente, inclusive compartilhamos feriados juntos. Enfim, Devon e Trish se davam bem e até saíam para fazer coisas juntas sem mim. Elas tinham um ótimo relacionamento. Isso nos leva a Jeff e sua esposa. Passávamos muito tempo juntos, fazíamos encontros de Friemas e Friendsgiving todo ano. Acampávamos bastante juntos e fazíamos muitas coisas juntos. Quando Jeff disse que estava se divorciando de sua esposa Amy, isso abalou muito nosso grupo de amigos, e tentamos apoiá-los da melhor maneira possível. No entanto, Amy realmente pegou pesado com Jeff e disse que ia levar as crianças para Ontário para ficar com os pais dela que ainda moravam lá. Naturalmente, Jeff ficou devastado ao ouvir isso e tentou manter as crianças aqui. Mas ela acabou se mudando para lá e levou as crianças com ela. Foi difícil vê-lo passar por isso e ser tratado daquela forma, e ver suas crianças sendo levadas. Nesse período, ele realmente se apoiou em nós, e como eles tiveram que vender a casa, deixamos Jeff ficar conosco por um tempo até ele se estabilizar. Bem, esse um tempo acabou durando mais do que gostaríamos. Então Devon teve a ideia de reformar a garagem e transformá-la em uma suíte. Eu concordei, e Jeff foi muito grato, ajudou bastante e passou muito tempo fazendo dela sua própria. Isso foi um pouco incômodo, mas eu queria ajudar de qualquer maneira que pudesse, e era melhor do que ele ficar dentro da nossa casa. Pelo menos ele estava fora de casa e em seu próprio espaço. Assim Devon e eu podíamos ter nosso tempo a sós sem nos preocupar se Jeff iria ouvir, se você me entende. Ok? Então agora sobre a Devon. Devon trabalhou como agente de despacho por um tempo e foi assim que nos conhecemos. O trabalho é realmente estressante, então ela aguentou por 2 anos e agora trabalha como cabeleireira e adora. Devon e eu nos conhecemos alguns meses depois que o divórcio com Trish foi finalizado. Nos demos muito bem. Ela é, na verdade, 8 anos mais velha do que eu. Ela disse que não queria filhos e era realmente divertida. Muito divertida e selvagem. Tínhamos nossas motocicletas e fazíamos viagens de caça. Ela era como um dos caras, mas uma garota, e uma garota que queria se divertir e ficar íntima com você.
Isso é uma descrição horrível, mas você entendeu. Ela era divertida, era tudo o que eu precisava na época. Tínhamos os mesmos interesses e muitos hobbies em comum, e como ela mencionou que não queria filhos, eu pensei: ótimo, não preciso me preocupar em contar a ela sobre a vasectomia. Então o assunto nunca veio à tona. Sim, eu sei, sou uma pessoa horrível por nunca ter contado a ela sobre a vasectomia. Mas como o assunto de ter filhos nunca surgiu, ficou por isso mesmo. Ela obviamente era a melhor madrasta para meus filhos e sempre disse que isso era suficiente para ela. Ela nem era do tipo que queria se casar. Até que eu senti que queria passar o resto da minha vida com essa mulher e que isso parecia certo. Não é que ela fosse contra o casamento ou algo assim, mas ela simplesmente não esperava isso, sabe? Ela não precisava se casar, era tão tranquila a esse respeito, e eu amava isso nela. Então acabamos tendo um pequeno casamento íntimo no quintal, com uma fogueira e um churrasco, e foi perfeito. Era perfeito para nós e tudo o que precisávamos. Pouco depois de nos casarmos, Jeff passou pelo divórcio dele, estava morando conosco, etc. Nós trabalhávamos juntos, mas não estávamos na mesma equipe, então tínhamos turnos diferentes, e Devon também tinha um horário bem flexível. Então, muitas vezes, Devon e Jeff ficavam sozinhos em casa. No início pensei que era apenas Devon sendo prestativa, e uma boa amiga, mas depois de um tempo, isso começou a ficar estranho. Eu mandava mensagem para ela durante o dia perguntando como estava sendo o dia dela, e ela respondia: ah, Jeff e eu estamos almoçando ou Jeff e eu estamos fazendo compras. Eu pensava: ok, estranho. Mas depois eles começaram a ir ao cinema juntos e depois a shows juntos. Quando eu estava em casa, notava pequenas coisas que me incomodavam, como ele tocar o braço dela quando conversavam, ela tocar o bíceps dele quando ele a fazia rir, ela servia comida para ele, mas não para mim. E ela constantemente mencionava Jeff. Ah, Jeff me contou isso ou Jeff disse algo engraçado. Eu pensei: ok, definitivamente um sinal de alerta. Então, mesmo que ele estivesse literalmente na suíte da garagem, eles trocavam mensagens até altas horas da madrugada e ela ficava rindo e mandando mensagens para ele enquanto eu estava deitado ao lado dela na cama. Eu tentava iniciar algo, fazendo uma massagem ou algo para entrar no clima, e ela não se interessava, só continuava mandando mensagens para ele. Então, eu simplesmente virava e dormia, e ela continuava mandando mensagens para ele. Apareciam pequenos presentes aqui e ali. Ele comprava coisas para o banho para ela, e em um dos conjuntos de presentes havia óleo de massagem. Depois de uma semana, percebi que o frasco tinha sido aberto e usado, mas eu não o usei nela. No começo, pensei que talvez ela tivesse usado como loção ou algo assim, mas o óleo tinha um cheiro distinto e eu me lembro de ter sentido esse cheiro em Jeff algumas vezes, mas nunca disse nada. Estava apenas coletando todas essas evidências e fazendo anotações mentais. Então, um dia, estávamos deitados na cama, tarde da noite, e ela se vira para mim e diz: eu quero um bebê. Eu fiquei tipo: o quê? E ela disse: acho que devemos ter um bebê. E eu disse: nós concordamos que não teríamos. E ela disse: tenho pensado e acho que devemos ter um bebê antes que fiquemos muito velhos. Eu disse: Devon, eu não sei. E ela respondeu: como assim você não sabe? Eu disse: um bebê exige muito tempo e energia. E ela ficou brava comigo e disse: não me trate como uma criança. Então, eu disse que achava que já tínhamos discutido isso antes, e ela disse: nunca discutimos realmente. Eu respondi: eu sinto que era algo tácito e você disse que estava bem sem filhos e que estava bem sendo madrasta. E ela disse: então eu não posso mudar de ideia? Você não vai me deixar ser mãe. E eu disse: uou, isso não é o que estou dizendo. Só estou dizendo que acho que precisamos conversar mais sobre isso e talvez agora não seja o melhor momento. E ela respondeu: então, quando seria um bom momento? Quando você vai querer falar sobre isso? Eu disse: podemos dormir e falar sobre isso amanhã? Podemos reservar um tempo para isso amanhã? Ela ficou furiosa e saiu do quarto. E eu não tive coragem naquele momento de contar que fiz uma vasectomia e que seria impossível eu lhe dar um filho, a menos que eu fizesse uma reversão, e mesmo assim não é 100%. Algo estava estranho em toda a conversa de qualquer maneira. Achei estranho que, de repente, ela quisesse um bebê. Ela nunca tinha mostrado interesse nisso antes. Todos os meus alarmes dispararam. Tenho quase certeza do que aconteceu, mas preciso seguir o jogo um pouco mais.
No dia seguinte, eu acordo e digo: sim, estou dentro, vamos fazer um bebê. Ela literalmente pula de alegria e tentamos umas 5 vezes naquele dia. Então, cerca de uma semana depois, ela me entrega uma caixa, e dentro dela há um teste de gravidez positivo. Eu poderia ter chorado. Fiquei chocado. Sabia que não podia ser meu. Não sou especialista, mas é possível descobrir uma semana depois? Acho que não funciona assim. De qualquer forma, me corrijam se eu estiver errado, mas o ponto é que eu tinha um pressentimento e sabia que o bebê não era meu. Sabia que devia ser de Jeff. Então comecei a observar mais de perto. Devon e eu concordamos em não contar a ninguém que estávamos grávidos imediatamente. Mas quando observei a interação entre Devon e Jeff, vi ele acariciar a barriga dela de canto de olho. Fingi que não vi, mas ele com certeza tocou a barriga dela de um jeito carinhoso. Algumas semanas depois, ela me disse que ia ao médico para o primeiro exame para ver de quanto tempo estava e que Jeff ia levá-la porque ele tinha que resolver algumas coisas na área. E eu disse: não precisa, vou tirar um tempo porque quero estar lá. Ela sorriu e disse: você não precisa fazer isso. E eu respondi: sou o pai, quero estar lá. Ela sorriu meio sem jeito e disse: ótimo, claro que você quer. Então fomos ao consultório e o médico fez o exame e perguntou quando ela achava que tinha concebido. Ela deu a data em que fizemos sexo. Houve um ultrassom e depois o médico voltou e disse que ela estava de 12 semanas. Eu pensei: como isso é possível? Olhei para ela e ela disse: doutor, isso é real. Ela estava agindo toda chocada e o médico disse: parece que você tem um milagre. Eu fingi estar totalmente extasiado para não dar nenhuma dica de que sabia de algo. Fomos para casa e eu continuei fingindo. Ela disse: foi o destino, que milagre. Estou tão empolgada. Acabamos fazendo sexo de novo naquela noite e depois virei e dormi. Eu tinha o dia seguinte de folga, mas sabia que ela precisava acordar cedo porque tinha um casamento para fazer. Sabia que essa era a minha chance de empacotar as coisas dela e trancar Jeff para fora da suíte. Sabia que Jeff também tinha que ir trabalhar, então fiz exatamente isso. Empacotei todas as coisas dela, coloquei tudo no nosso trailer e estacionei na rua. Eu tinha uma chave reserva da suíte de Jeff, então entrei lá, empacotei as coisas dele também e joguei tudo no mesmo trailer. Depois coloquei um cadeado grande para que ele não pudesse entrar. Devon chegou em casa primeiro e viu o trailer estacionado. Eu tinha trocado as fechaduras das portas e a senha da garagem para que ela não pudesse entrar. Ela estava parada ali, batendo na porta da frente. Eu falei com ela pela câmera da campainha e disse que estávamos acabados e que sabia que o bebê não era meu. Ela disse que eu estava fora de mim, me chamando de louco, chorando e fazendo um grande escândalo. Eu via nossos vizinhos olhando pelas portas e janelas. Disse: esse bebê não é meu, é do Jeff. Ela respondeu: não seja insano, por que seria do Jeff? E eu disse: você me diga. Ela perguntou: como esse bebê não pode ser seu? E eu disse: há menos de 1% de chance, e eu sei disso porque fiz uma vasectomia. Ela literalmente deixou cair a bolsa e as malas no chão. Ela ficou ali, incrédula, e disse: deixe-me explicar, tentando balbuciar algo. Eu disse: deixa pra lá, eu sei que não é meu. Estamos acabados. Acabou. Fui gentil o suficiente para empacotar o trailer para você. Agora saia daqui. Então ela ligou para alguém, e acho que era o Jeff, porque ele apareceu em questão de minutos no carro de patrulha. Ele viu o que estava acontecendo, viu o cadeado na suíte da garagem, e disse que eu estava perdendo a cabeça e que o filho não podia ser dele. E eu disse: acreditarei quando vir um teste de paternidade. Edit. Ok? Algumas pessoas têm perguntado como ela nunca soube e como não suspeitou por não ter engravidado antes. Bem, ela estava tomando pílulas anticoncepcionais. Pelo menos foi o que ela me disse. Supostamente, ela estava trocando de marca de pílulas e acabou engravidando do Jeff nesse meio tempo, uma questão de má sorte. Além disso, ela tinha uma aversão a, digamos, suco de homem, para colocar de maneira suave. Ela ficava absolutamente enojada com isso, recusava-se a deixar que eu terminasse dentro dela e raramente me agradava de outras formas porque a visão disso a enojava. Não vou entrar em detalhes, mas é isso. Então, estou me divorciando de novo. Mais um casamento fracassado. Me sinto um lixo, mas o que posso fazer? No meio do divórcio, Devon acabou fazendo um teste de paternidade e confirmou o que eu já acreditava.
o bebê é, de fato, do Jeff. Acho que ele sabia o tempo todo e estava disposto a seguir com isso, achando que poderia viver na suíte da garagem para sempre criar seu filho como tio Jeff à distância. Um amigo fez um grande favor e conseguiu transferir Jeff para uma pequena cidade no norte, literalmente no meio do nada. Devon, pelo que parece, o seguiu até lá. Ela estava tentando fingir que eu a engravidei para que eu não descobrisse o caso que ela estava tendo com Jeff, mas meu pequeno segredo, a vasectomia, me salvou de criar um filho que não era meu. Quando ela percebeu que estava grávida, já era tarde demais. Trish e eu conversamos todos os dias. Ela me acompanha e tem sido um doce. Estou passando muito tempo com meus filhos e tentando seguir em frente e ser o melhor pai que posso ser. Chegamos ao fim desta história, e fica claro que algumas traições são profundas demais para serem perdoadas. A traição da esposa e do melhor amigo é uma dupla facada nas costas que ninguém merece. Quando alguém trai sua confiança e abusa da sua bondade, como aconteceu aqui, não há justificativa que possa apagar essa dor. A decisão de terminar o relacionamento e seguir em frente foi a mais sensata. E você, o que faria em uma situação como essa? Esposa de 20 anos pediu um passe livre para dormir com outra pessoa, mas então eu a peguei em um encontro com ele, e enviei rosas para a esposa dele com o nome do restaurante. Minha esposa e eu estamos juntos há 20 anos. Nos conhecemos no primeiro ano do ensino médio e estamos juntos desde então. Tivemos nossa primeira vez um com o outro. Fomos ao baile juntos e até fomos para a mesma faculdade. Depois de nos formarmos, nos casamos e começamos nossa vida juntos. Ter uma família sempre foi algo que esperávamos. Então, quando conseguimos bons empregos, decidimos começar. Avançando cerca de 11 anos, temos 2 filhos, somos proprietários de nossa casa e estamos em um caminho rápido para nos aposentarmos cedo para poder viajar e fazer todas as coisas que nunca tivemos a chance de fazer. Achei que estávamos vivendo o sonho. Tudo desmoronou quando minha cunhada foi diagnosticada com câncer de pulmão. Ela era a melhor amiga da minha esposa e isso foi muito difícil para ela. Ela esteve ao lado da irmã em cada passo do caminho, lutando o máximo que pôde, mas no fim, ela faleceu. Foi um golpe enorme para toda a família, inclusive para mim. É um clichê, mas ela realmente era um raio de luz no mundo. Minha esposa sofreu mais do que qualquer outra pessoa. Minha cunhada era a confidente dela, com quem conversava sobre qualquer coisa. Elas iam fazer compras juntas e sabiam tudo uma da outra. Estive ao lado da minha esposa enquanto ela lamentava a perda e a ajudei a superar o pior momento de sua vida. Após cerca de 6 meses de luto, minha esposa começou a voltar ao normal. Ela tinha todos os diários e cadernos da minha cunhada e leu tudo enquanto estava de luto. Não consigo sequer começar a processar os tipos de emoções que ela deve ter sentido, então apenas tentei ser solidário e ouvir quando ela precisava. Uma coisa que afetou minha esposa foi sentir que não tinha feito nada na vida. Sua irmã foi levada muito cedo, e através das entradas dos diários, minha esposa percebeu que sua irmã sentia que não tinha feito o suficiente na vida. Acho que quando minha esposa leu tudo isso, ela pensou que sua irmã gostaria que ela fizesse o oposto. Ela me disse que se sentiu inspirada a começar a viver, queria viajar, pular de paraquedas e simplesmente aproveitar a vida que tinha enquanto ainda tinha. Eu concordei plenamente com isso. É por isso que estou trabalhando 60 horas por semana desde que me formei na faculdade, para que possamos tentar nos aposentar cedo. Nas semanas seguintes, ela começou a fazer mais coisas. Por exemplo, começou a fazer aulas de cerâmica, porque sempre teve interesse. Ela estava aprendendo a escalar rochas, porque queria fazer escalada livre, e até marcou uma excursão de bungee jumping para ela e nosso filho. Parecia que ela estava realmente abraçando esse novo estilo de vida. Eu não pensei nada de errado nisso, estava feliz por ela, porque estava se recuperando da perda da irmã. Uma noite, depois que ela voltou da academia de escalada, ela estava agindo de maneira estranha. Antes disso, ela estava muito animada com tudo, enquanto encarava essa nova fase da vida. Depois do jantar, quando as crianças estavam em seus quartos, ela me chamou para o pátio onde compartilhamos algumas taças de vinho e olhamos as estrelas. No final da nossa conversa, ela trouxe à tona a possibilidade de ambos termos um hall pass. Para quem não sabe, um hall pass em um relacionamento monogâmico é uma oportunidade única para ambos os parceiros dormirem com outra pessoa fora do relacionamento. Fiquei completamente chocado com o que ela sugeriu. Parecia que isso veio do nada,
Então perguntei por que ela estava falando sobre isso. Ela me assegurou que me amava, mas sentia que poderia estar perdendo uma parte da vida porque só esteve comigo. Ela tentou falar de um jeito que não me magoasse, mas foi impossível não me sentir horrível com o que ela disse. Eu disse a ela que não apoiava a ideia. Estávamos casados há 20 anos e eu não entendia por que isso era um problema de repente. Eu não queria dormir com mais ninguém e não estava de acordo com ela dormindo com outra pessoa. Estávamos prestes a voltar para dentro, mas eu parei e perguntei se havia alguém com quem ela estava interessada em dormir. Ela hesitou em me contar a verdade, mas depois de alguns momentos, disse que havia uma pessoa na academia de escalada por quem ela se sentia atraída. Ela disse que ele sempre flertava com ela e recentemente a convidou para tomar um drink. Fui assegurado de que ela disse não e que diria a ele que era casada, mas ainda assim fui para a cama naquela noite com um gosto amargo na boca. Demorou alguns dias para eu aceitar o que ela havia sugerido. Fiquei incrivelmente magoado com isso, mas depois de um tempo, a perdoei e seguimos em frente como se a conversa nunca tivesse acontecido. Depois de uma semana ou mais, ela me disse que a academia de escalada oferecia uma aula para começar a trabalhar ao ar livre e que queria se inscrever. Num sábado, ela saiu cedo de manhã para a aula. Pelo menos foi o que pensei que estava acontecendo. Nossa filha estava entrando naqueles anos em que começou a mentir para nós sobre onde estava indo, para poder ir a festas e sair com amigos que não aprovávamos. Então, dissemos a ela para deixar a localização dela ativa no mapa do Snapchat, para que pudéssemos verificar onde ela realmente estava. Naquela mesma tarde, nossa filha supostamente ia para a casa de uma amiga, então verifiquei o mapa para ter certeza de que ela não estava mentindo. Tudo estava bem com nossa filha, mas notei que o avatar da minha esposa estava no centro da cidade. Fiquei um pouco confuso, porque me disseram que ela estava indo para um parque a cerca de 30 minutos fora da cidade. Dei zoom na localização e vi que ela estava em um bar. Tentei racionalizar, pensando que ela estava apenas saindo com o pessoal da academia de escalada depois de voltarem da escalada, mas eu tinha um sentimento ruim no estômago que não podia ignorar. Lembrei do que ela havia dito sobre o cara da academia de escalada a convidar para tomar um drink. Não achei exagero pensar que ela estava lá com ele. Eu estava sozinho em casa e o bar onde ela estava ficava a apenas 15 minutos a pé de casa. Então peguei o cachorro e fomos dar uma volta. Eu conferia o mapa de tempos em tempos para garantir que ela ainda estava lá e não tinha saído. Quando cheguei ao bar, olhei pelas janelas e vi minha esposa sentada à mesa com um homem. Eles estavam inclinados um para o outro e sorrindo de orelha a orelha enquanto conversavam. O homem estendeu a mão e segurou a mão da minha esposa, e ela deixou. Claro, segurar as mãos não é necessariamente traição, mas foi um indicativo de que talvez houvesse algo mais acontecendo. Fui para casa antes que minha esposa me visse lá e esperei ela voltar. Durante todo o tempo que esperei, não sabia se iria confrontá-la sobre isso ou tentar investigar por conta própria. Ela chegou em casa e, antes mesmo de dizer qualquer coisa para mim, foi direto para o chuveiro. Tentei segurá-la para termos uma conversa, mas ela apenas disse que estava suja e suada da escalada, o que solidificou na minha cabeça que algo havia acontecido enquanto ela estava com aquele homem. Ela deixou sua bolsa de ginástica perto da nossa cama e notei que o celular dela ainda estava lá dentro. Peguei o celular e olhei para ver se encontrava alguma informação sobre quem era aquele homem. Pesquisei o nome do bar nas mensagens de texto e encontrei uma conversa entre ela e um número não salvo. Rolei até o início da conversa, que aconteceu cerca de uma semana antes dela me perguntar sobre o Hall Pass. Passei rapidamente pelo resto das mensagens procurando palavras-chave que indicassem um caso. Eventualmente, encontrei algumas fotos trocadas e mensagens explícitas, além dos planos para eles se encontrarem no bar. Eles até inventaram uma mentira para contar a mim e a parceira dele. Eu não sabia quem era aquele cara, mas consegui descobrir olhando as redes sociais da academia de escalada. Eles postaram algumas fotos com alguns dos clientes e ele estava claramente em uma delas, com direito à marcação e tudo. Fiz uma investigação e descobri que ele era casado e tinha um bebê recém-nascido. Fiquei enojado com o que vi. Magoado nem começa a descrever a dor que senti. Estava com minha esposa há 20 anos e ela estava disposta a jogar tudo isso fora porque queria dormir com outro homem. Fiquei furioso e enojado com as ações desprezíveis dos dois. No final da cadeia de mensagens, sem contexto, estava o nome de um restaurante com uma data e hora. Uma semana se passou desde que descobri que minha esposa estava me traindo e eu planejei pegá-la no flagra. Enquanto pensava nisso, percebi que a esposa do parceiro de caso dela também merecia saber. No dia do encontro,
Mandei uma dúzia de rosas para a esposa dele com as informações do restaurante no cartão. Esperei do lado de fora do restaurante e a vi se aproximar. Eu a segui para dentro e ambos notamos nossos parceiros de mãos dadas ao mesmo tempo. Ela correu até ele e começou a gritar com ele na frente de todos. Minha esposa ficou chocada ao me ver, mas se levantou e tentou me dizer que não era o que parecia. Então, perguntei a ela sobre as mensagens de texto e ela ficou em silêncio. Disse a ela que acabaria com tudo entre nós e que ela poderia esperar me ver no tribunal. Passamos os 8 meses seguintes em uma batalha de divórcio por causa do que aconteceu. A maior questão era a custódia. Ambos queríamos a custódia primária de nossos filhos, mas, no final, recebemos a guarda compartilhada. Consegui ficar com a casa e ela não teve direito a nenhum pagamento de pensão alimentícia. O parceiro de caso dela também se divorciou e foi forçado a pagar pensão alimentícia e pensão para sua ex. Minha ex e eu só recentemente terminamos o processo de divórcio e finalmente estamos livres um do outro. Honestamente, não sei o que fazer a partir daqui. Estive com apenas uma mulher e ela me apunhalou pelas costas e não sei como seguir em frente. Terminamos aqui essa história repleta de decepção e traição. A esposa do protagonista escolheu enganar em um momento de luto, mas a traição é um erro imperdoável. O protagonista tomou a decisão certa ao encerrar o relacionamento e proteger sua dignidade. O que você faria em uma situação dessas? Concorda com a decisão dele? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.